Oi, gente, meu nome é Dariene Miranda, eu tenho 25 anos, sou formada em pedagogia, tenho uma pós-graduação em educação especial inclusiva, também sou líder de célula de crianças daqui da Paz Church e eu vou contar a minha história. Bom, quando eu nasci, já foi um milagre, por causa que a minha mãe foi fazer uma consulta, no hospital, e ela foi de ônibus, ela pensava que eu não ia nascer naquele momento, e a bolsa dela acabou estourando dentro do ônibus, mas, enfim, ela conseguiu chegar, no local do hospital, lá ela entrou em trabalho de parto, e esse momento foi um momento muito legal para ela, eu acredito, que ela conseguiu chegar lá, Só que depois que eu nasci, no momento do meu nascimento, como os outros bebês, eles têm que chorar, Só que eu fui um bebê que não chorou, eu sorri. E ela achou muito diferente aquilo, o bebê tá sorrindo, Quando o bebê nasce ele tem que chorar, por causa que tem um líquido amniótico, e esse líquido amniótico ele limpa, as vias respiratórias, se eu não me engano é mais ou menos assim. E o bebê chora porque aquilo dói, e eu não nasci chorando, nem chorei depois. Aí ela ficou com o bebê no colo e com um tempinho, esse bebê foi ficando roxinho, que no caso era eu, Esse bebê foi ficando roxinho e aí ela chamou a enfermeira e prontamente a enfermeira veio, muito rapidamente mesmo, ela pegou, saiu correndo comigo, quando eu era bebezinha e ela foi embora, Eu acho que lá fizeram a limpeza, Aí eu voltei chorando de lá depois desse tempo. Eu choro até hoje, nunca mais parei de chorar. E assim, essa foi a história do meu nascimento, que já é um milagre. Eu nasci numa família que era quase cristã, Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe se converteu e ela me consagrou ao Senhor, na Paz Church, lá do Núcleo Conquista. No antigo núcleo ainda, porque ainda não funcionava no local que funciona hoje, que ficava atrás de um supermercado, Era um núcleo bem pequeno, o lugar. E eu fui consagrada lá e eu cresci lá nesse núcleo. Depois de um tempo, eu comecei a fazer parte do Ministério de Paz Kids do Núcleo da Conquista, Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, que eu era uma criança assim, mais assim, desenvolvida. Aí a Ida me convidou para fazer parte, desse ministério, que é uma bênção. E eu fiquei fazendo parte desse ministério até o início de 2020. 2021, 2020, se eu não me engano. Foi no tempo da pandemia, Que eu tive que sair porque, mesmo assim, desse jeito, que eu também descobri que eu tinha muitas dores, na verdade. E aí nós não sabíamos o porquê que eu sentia tantas dores, mas mesmo com muitas dores, eu fazia parte do Ministério de Teatro, da igreja, eu também fazia parte do Paz Kids, e eu gostava muito de me envolver na obra do Senhor. Aí foi que eu comecei a ser líder de célula também, através de um GE. Eu comecei a ser líder de célula de crianças e eu sou líder de célula de crianças até hoje, para honra e glória do Senhor. Eu tenho vencido, Então, no final de 2020, eu tive o diagnóstico porque eu sentia tanta dor, Eu tive o diagnóstico de artrite reumatoide, que ela é uma doença autoimune, que o sistema imunológico ele ataca o corpo da pessoa, e por isso eu sentia muitas dores, E aí a minha vida já é um milagre por causa disso, Eu vivi muitos anos sentindo dores, mas sempre me fortalecendo no Senhor, E eu comecei o tratamento no início de 2020, isso foi um tratamento muito doloroso para mim, por causa que eu não sabia como funcionava. Então eu comecei a fazer tratamento, A medicação consistia em tomar remédios que também eram dados para pessoas que tinham quimioterapia. Então eu sentia muito enjoo, muita dor de cabeça, meus cabelos começaram a cair, eu fiquei muito magra, perdi 8 quilos. E foi essa minha fase, assim, no tempo da pandemia, Foi um momento muito difícil para mim, mas sempre ali, confiando no Senhor, que eu ia ficar melhor, Aí quando foi em 2021, se eu não me engano,
eu consegui uma nova consulta, né? Porque eu não estava conseguindo fazer o tratamento, porque ele me deixava muito mal. E aí eu consegui uma nova consulta com um outro médico, esse meu tratamento foi mudado, né? Hoje em dia eu tomo imunobiológico e, assim, melhorou muito a minha vida, né? E eu creio que Deus também age através disso. Então, eu não tinha, né, como fazer algumas coisas, né? Eu não conseguia nem vestir minhas próprias roupas, eu precisava de ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, né, para fazer essas coisas. Hoje eu ainda preciso mais ou menos, né, mas o que eu passei, né, antes foi bem pior. Então, essa é a minha história, né, um pouco da minha história. Hoje em dia eu continuo trabalhando, né, na obra do Senhor, não faço mais parte do teatro, não faço mais parte do Ministério de Crianças, né, diretamente assim do Paz Kids, mas eu continuo sendo líder de célula de crianças, isso é uma grande bênção para mim. Atualmente, né, eu faço parte da Escola de Apóstolos, né, que ela é dirigida pela pastora Angela Uber, né, que é filha do pastor Melvin, que é um dos nossos fundadores da Paz Church. E assim eu tenho aprendido muito com ela, né, acerca da fé, do quanto é importante a gente crer naquilo que a gente ainda não viu e também fazer as coisas, mesmo que a gente não esteja vendo aquela cura, né, aquele milagre. E também eu faço parte da mídia do meu núcleo, eu trabalho com artes lá, fazendo artes, né, divulgando o culto de celebração, as células, e isso é um milagre já para mim, né, porque mesmo vivendo nessa situação, eu consigo fazer essas coisas para o Senhor. Então, está escrito lá em Naum 7, né, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece todos aqueles que confiam nele. Então, confie no Senhor, porque Ele é que dá Ele é a nossa fortaleza, né? Quando a gente está passando por um momento que a gente não está entendendo, tá sendo difícil, Ele é a nossa fortaleza em todo momento, então confie nele.